você sabia que o setor de Campinas é o mais quente de Goiânia? Por lá a temperatura está insuportável e quem sofre é a população que circula ali pelo bairro. Entenda por que isso acontece na Campininha das Flores nessa reportagem. Nós goianos sofremos nos últimos dias com esse calorão. Para sair de casa tinha inclusive que usar um acessório novo. Tivemos temperaturas acima de 30 graus todos os dias, um sol para cada um. Por isso, todos têm dicas de como amenizar o calor. Tava tomando bastante água pra gente não ficar desidratado, né? Isso aí. No ventilador e toalha molhada. Banho frio o dia todo, sem camisa, tentando refrescar de qualquer forma, né? Água gelada, chupando gelo, porque tava difícil. Mas se teve alguém que sofreu mesmo, foi o morador ou o trabalhador que passa o dia no setor Campinas, aqui em Goiânia. Campinas está um deserto, entendeu? Ontem que acho que estava uns 100 graus. Ninguém estava morrendo em pé aí na rua. Calor humano, com certeza, você encontra aqui. Todos os dias são milhares de pessoas circulando pela região. E esse movimento todo contribui para que Campinas seja campeão em um ranking nada glorioso. O de bairro mais quente de Goiânia. É o que atestou uma pesquisa da Universidade Federal de Goiás. Esse vai e vem, principalmente dos carros e ônibus, aliado à pouca quantidade de áreas verdes, como aqui na Avenida Anhanguera, fazem o lugar ferver. Só para você ter uma ideia, a pesquisa mostrou que a temperatura aqui pode chegar a 8 graus a mais que em áreas mais arborizadas da cidade, como o setor Jaó, por exemplo. Aqui é muito quente, muito abafado, não tem ventilação, muito quente mesmo. Ontem, a chuva voltou a dar as caras aqui em Goiânia, o que amenizou um pouco o calor e fez a manhã de hoje ficar mais fresquinha. Mas será que já podemos comemorar e dar adeus de vez ao calorão? O calor está muito difícil, bebendo muita água, certo? Fugindo do sol, o que puder fugir, mas é isso aí, o que fazer? A resposta agora no Jornal do Meio-Dia. Com o Instituto de Meteorologia, Elizabeth Alves conosco ao vivo mais uma vez. Boa tarde, Elizabeth. Obrigada pela presença. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. A chuva esperada caiu, mas com ela vem realmente mais frescor ou fevereiro promete ferver igual nós vivenciamos em janeiro? Sim, olha, pelo menos o início agora de fevereiro, a tendência é declinar essa temperatura em relação ao que estava, né? Que estava 36,7, isso assombra, e vai aí para hoje, por exemplo, a previsão de 33 graus, a tendência é continuar aí em torno de 33, 32 graus, a máxima pela manhã estava 21 graus, chegou até 23, vai baixar. Foi aí hoje para 19 graus, então baixou um pouco e a tendência é continuar essa semana, dando uma trégua aí ao calorão da semana passada, continuar aí nessa condição de 32 graus, não só aqui em Goiânia, como para todo o estado também, né? Voltando ao retorno das chuvas, então ameniza aí o calorão e a umidade melhora, a umidade hoje pela manhã foi bem alta, chegando a 100%, e agora, no momento que eu saí de lá, às 11 horas, estava aí em torno de 78% a umidade relativa, melhorando bastante a temperatura e o calorão para essa semana. Elizabeth, eu quero aproveitar os seus conhecimentos para falar um pouquinho de Campinas. Essa pesquisa do UFG, Campinas realmente é mais quente ou a sensação térmica que é maior por falta ali de árvores que a gente percebe no local? Lá na região de Campinas nós não temos estações, mas sim as condições, elas são propícias aí a uma temperatura mais elevada, a vegetação influencia bastante, a questão da construção também. Então, essas localidades que têm muita área construída sem a vegetação, a temperatura eleva bastante. A gente vê a diferença, por exemplo, no setor Jaó, a gente tem uma estação e na região central, ali na Paranaíba, com Tocantins, tem outra estação. A diferença de temperatura fica em torno de 4 graus, então a gente observa já essas condições em partes de Goiânia, principalmente onde é menos vegetado e tem muita construção, sim, essas condições são de elevação de temperatura. Em alguns lugares teve temporal, né? Eu te convido, Elizabeth, para acompanhar conosco o que aconteceu em Rio Verde. Aí a chuva forte acabou derrubando árvores, como nós estamos vendo, e também o telhado desta escola que foi parar na rua juntamente com os fios de alta tensão. Apesar dos estragos,
provocados aí pela forte chuva. Não houve vítimas em Rio Verde. Previsão também de temporais que podem acontecer aqui em Goiás, Elizabeth? Sim, as condições são favoráveis sim, a essas condições de chuva, né, com pancada, rajadas de ventos mais intensos. Então, eu verifiquei que lá em Rio Verde, onde temos estação, a rajada de vento foi de 50 km por hora. É claro que essa variação pode ocorrer de um ponto para outro, ou ser um pouco maior, um pouco menor. Então, vai continuar essa condição para hoje e para essa semana também, porque nós temos umidade e quando tem abertura de sol, ou seja, aquece rapidamente e tem a formação da nuvem da tempestade, que aí pode ter aí esse pacote, aí como é chamado, né, de vento, chuvas mais intensas, granizo. Então, tem sim, e como aconteceu também granizo em algumas localidades aqui em Goiânia. Ok, Elizabeth, para a gente encerrar então, alívio essa semana com chuva, mas depois aquele calorão insuportável deve voltar na próxima semana? A tendência, Luciana, esse mês de fevereiro não é de ficar tão quente quanto o janeiro ocorreu. A tendência, sim, de elevação de temperatura, mas assim, pouco tempo, aí volta a chover novamente. Então, o prognóstico para esse mês agora de fevereiro é com essa condição aí de ter chuva, mas também ter sol. E não tem um intervalo assim tão grande como foi em janeiro, sem chuva. Ok, Elizabeth Alves, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada a vocês. O calor foi tão insuportável, né, Lucílio, que deu vontade de fazer igual aquele senhor que nós mostramos na reportagem, né, que arrumou improvisadamente um chuveirinho de ir caminhando e jogando água sobre ele. Né? Vai bem, até aqui no estúdio vai bem também.